Interagem com Petkovic, Gustavo Villani, Kleber Machado. Tudo bom, Kleber? André Rizek. Tudo ótimo. Villani, bem-vindo à Seleção, tudo bem? Tudo bem, Rizek? Comigo tudo bem, Estamos cara. Juntos. Petkovic, bem-vindo à Seleção, tudo bem? Bem-vindo de volta, André Rizek. Senti Muito saudade obrigado. sua ontem. Não acredito. é que não foi bem representado, Falou foi o tempo muito todo. bem representado. Passou o Mas programa inteiro falando sentimos isso. um pouco. né? Batei a noite olhando você no Bem Amigo, você e Marcelo Beretowski. Ficou com saudade do Seleção Copa? Sim. Não, parece que veio, inclusive, aqui às 2h da manhã. Veio aqui, sentou e falou Fazer assim, poema. Veio aqui, sentou e falou assim... Buscar inspiração para fazer poema. Quero ficar aqui. É. Amigos, temos informações de mercado. Mercado, importante. Nesta terça-feira. Aumentou o mercado? Fui no supermercado, Foi? hoje Aumentou o preço? subiu. Como é que tá a banana e a laranja? A banana não sei, mas o Feijão, tudo. feijão, A prateleira tá bonita, detergente, tudo lá, beleza. Fora as piadinhas do Petkovic, a informação dessa terça-feira, o São Paulo fechou com o meia Everton Felipe, que era pretendido pelo Flamengo. Aí aqui na bancada do Seleção, o vice de futebol do Flamengo, Ricardo Lomba, disse que o clube perdeu a parada e o São Paulo fechou com o Everton Felipe. Bom negócio, médio negócio, mau negócio. Oi, veremos. Olha, para o São Paulo parece grande, né? Porque o São Paulo paga os salários do Morato, que vai jogar no Sport. Faz um contrato de empréstimo até 2019 com a obrigação de compra. E não é barato, não. E o Sport ainda fica com uma porcentagem, 3 milhões de reais de imediato. Depois o São Paulo paga outros 3 milhões de reais ao final do empréstimo até 2019, mas com a compra estipulada, obrigatória ao final do empréstimo. O São Paulo aposta, né? Você acha que ele chega para jogar ou chega para, como Eu não vocês vejo gostam de falar, assim. compor o elenco? Eu não vejo lugar para ele no time agora. Para compor elenco, principalmente que ele tem poucos jogos esse ano, estava machucado e quando entrou na negociação, logicamente, o São Paulo topou um jogador promissor, um jogador com talento, que o ano passado já se firmou no time do Sport, começou em 2016. Noticiário no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul é o futuro de Paulo Guerreiro. Ontem, o Anselmo Góes, super colunista do jornal o Globo, deu a informação de que o Guerreiro estava dificultando para entrar em campo, para não estourar o limite de jogos que você pode fazer até ser negociado pelo Campeonato Brasileiro, e que ele estava negociando com o Palmeiras. A gente pegou a informação do Anselmo, apurou com o André Hernan, o negócio com o Palmeiras foi descartado. E o clube, no momento em que Guerreiro está mais forte, informação que vem do Rio Grande do Sul, de vários colegas, é o Internacional, que já tem Damião, Potker, Nico Lopes, Luca, Rossi, tem um elenco... Alves. Jonathan Alves, Wellington Silva, né? Um elenco recheado de atacantes e está negociando com mais um. Eu não digo que está fechado, mas o negócio está quente, há uma negociação entre Guerreiro e Internacional. Como é que vocês veem? Mas é confirmado isso? A negociação. Negociação, confirmada a negociação. Nossa equipe apura e a imprensa do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro já noticiam as negociações. Eu acho absurdo contratar o Guerreiro no Inter com tantos O atacantes. Internacional. O pivô dessa negociação é o Rodrigo Caetano, com quem ele tem uma boa relação, E tá está no Internacional nesse momento. Quantos anos tem o Guerreiro? 33. 34. E aí andou no noticiário também, falando que o Santos poderia se interessar, mas é um cara caro, né? O Santos não acharia absurdo. Não, acho que o Santos não acharia absurdo. Um bom jogador, vamos deixar isso. Acho que ele é bom jogador. Acho que ele é assim. Mas pro para os nossos dias de hoje, assim, acho que ele é muito bom jogador. Às vezes eu ouço assim, o Guerreiro não é tão artilheiro. Pô, acho que o Guerreiro te garante 15, 20 gols por ano, não garante? Ele tem em média de 1 gol a cada 3 jogos na carreira toda. Garante boas atuações. Mas se você joga 50 jogos, vamos fazer um número para 15 gols aí. Vamos fazer um número para não dar conta. Né? Você faz 1 gol a cada 3 jogos. Isso. Se ele fizer 60 jogos, ele vai fazer 20 gols, não é isso? 20 gols por ano. Assim, que é um número razoável. Mais do que fazer gol, acho que ele é um bom jogador. É isso que você falou. Ele tem boas atuações, ele ajuda o time. Ele... Tabela fora da área. No Corinthians ele andou jogando pelo lado uma época e foi muito bem. Eu acho que é uma contratação legal. Talvez, e aí cada um tem que saber da sua conta bancária, talvez ele seja um cara caro.
para os nossos, né? Quando se ouve falar assim que o pessoal está tentando baixar custo, gastar menos e tal. Mas eu acho que ele é um bom jogador. Mas eu entendo o Petkovic, acho que, não sei se eu fosse do Internacional, se eu estaria pensando no Guerreiro. Com uma dívida anunciada de 700 milhões? Do último balanço do Inter? Então, mas mais do que essa questão assim, que também é fundamental, pensando do lado técnico, do lado do elenco, isso mesmo. Se eu fosse, com todos os elogios feitos agora ao Guerreiro, se eu fosse o Internacional, eu não pensaria em um centroavante. A não ser que tenha alguma coisa lá que a gente não saiba, que o Damião vai sair, o fulano, entendeu? Não acho que seria a posição para a qual o Internacional... Como era o papo... o Jonathan Alves de 31 anos, E o Marco Ruben estava no noticiário por causa do Damião, da iminente saída do Damião, que ainda não se confirmou. De repente isso volte à pauta e por isso venha mais um centroavante para... Que o Inter tem elenco, eu acho... Acho que cabe em quase todos os times do Brasil. Acho que o Guerreiro cabe em quase todos os times. Então, o salário... Como jogador? Como jogador, sim. Agora, quando você vê o salário, se eu tiver salário normal, para um atacante bom no mercado, cabe em todos os times, concordo. Agora, tecnicamente, quando você leva isso para cima... É que essa assim... Mas em algum time ele não seria titular, quando vocês falam cabe em todos, para mim ele seria titular em todos os times do Brasil. Olha que no Flamengo ele andou frequentando... Bem, agora no Fluminense. Mas eu acho que ele seria... No Fluminense agora não seria no titular. Fluminense nesse momento... Não, porque você é artilheiro, não pode jogar. Não pode ter uma lei que poderia. Não, pode jogar sim, mas não são centroavantes. O que eu acho exatamente isso. Você isso. pode botar os 3 centroavantes se quiser, ou botar o Jeremina do centroavante, ele já colocou o Jeremina do centroavante. É um técnico ousado. Eu fico pensando nessas coisas assim, nessa linha, por exemplo... Independentemente do cara ser bom ou ruim, eu acho que a questão do salário, eu pessoalmente fico sempre meio assim constrangido de falar em salário, porque ninguém entra aqui e pergunta assim, quanto você ganha? Quanto você ganha para falar, quanto você ganha para apresentar o seleção? Ninguém, não vou falar. Né? É melhor não. Ninguém, sabe, a gente, sabe, quando você vai numa entrevista coletiva, o seu salário, o cara nunca respondeu, mas e o seu? Que seria uma coisa deselegante de... Os valores econômicos fazem parte dos pilares da contratação do jogador. Técnico, necessidade, solicitação técnica pelo elenco, para suprir necessidade ou reforçar porque estou pensando grande, quero buscar o título brasileiro, está no meu alcance. Acho que é o Inter pensando grande. Sim, tudo bem, mas aí tem que ter pé no chão também. Que o Guga está dizendo aqui, anunciou uma dívida de 700 milhões. A Série B, por exemplo, o Inter quebrou a banca, estourou a banca quando jogou uma Série B com um elenco desse tamanho, né? Em folha salarial. Subiu. Aí vem uma nova exigência. Não perde receita primeiro ano. Não, o que eu quero dizer de reajuste para um clube que vai para a Série B, ele não fez o que eu quero dizer, um time de Série B. Ele manteve um padrão que ele tinha na Série A. Como deve ser, né? E com um custo de quem tinha demitido 4 técnicos para cair. Exatamente. Então, o Inter foi se inchando nos últimos anos, a ponto de anunciar uma dívida de 700 milhões. Eu concordo com o Kleber assim, se ele ganha 6 ou 7, não é só ele que ganha, alguém paga. Exato. Então, é uma coisa de comum acordo. Ele pode fazer a pedida dele. Se o Inter se propõe a pagar, é do jogo. E com um senão, assim, quando eu falo que não fico muito interessado no salário das pessoas, por uma questão pessoal, mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer que um clube de futebol, no caso, que é o que nós estamos discutindo, é um clube que representa um monte de gente, né? Uma coletividade grande, porque esse clube, se ele começa a ter dívida grande, buraco financeiro, se ele não se sustenta, ele vai afetar o desempenho dele em campo, provavelmente, ele vai chatear o torcedor, por isso que a responsabilidade administrativa é sempre cobrada, como foi uma jogada vitoriosa do Flamengo. Por isso que o Flamengo pode contratar, pode isso, pode aquilo. É isso que você falou. Pede tanto. Pô, esse tanto aqui eu não posso te dar. O que eu não sei até porque eu não conheço o Guerreiro, quais são as pretensões do Guerreiro, né? Quanto tempo? O que a gente já sabe é quanto ele pediu para o Flamengo. E o valor do... Ele pediu um contrato grande para o Flamengo de 3 anos. Que eu acho... O Flamengo ofereceu 1,5 até o final. Isso então, mas esse pedido de 3 anos de contrato, eu acho absolutamente legítimo o pedido. Exatamente. O Flamengo oferecia 1,5. O Flamengo oferecia 1,5.
o Flamengo entendia, ele pedia um reajuste salarial. O Flamengo entendia que não. Não, o Flamengo também pediu reajuste salarial, só que reajuste para baixo. O Flamengo entendia que tinha que pagar menos. Então o que a gente sabe é o seguinte, o Flamengo... Que faz tudo parte da negociação. Tudo faz parte da negociação. A gente sabe que o Flamengo, que é um time hoje com poder de investimento maior do que o Internacional, entendeu que nesse momento, para ele, o Flamengo não valia a pena o custo Guerreiro. Como na época o Corinthians fez mesmo análise. Ele veio pro Flamengo. Puxou para trás, Isso, veio pro Flamengo e entendeu, disse que agora eu tenho o pé no chão, vou respeitar meu fluxo de caixa, meus planejamento econômico do clube, filosofia, e o Flamengo veio e desembolsou enorme dinheiro. O Inter está entendendo que vale a pena pagar, ou negociar e tá atrás dele. Sabe o que o Guerreiro... Se fechar a negociação, não vale a pena ainda pagar. Se vale fechar a negociação, negociar, eu acho que o próximo passo, se fechar, é justamente nosso papel, que é ser uma imprensa crítica, fiscalizadora, perguntar, mas peraí, vocês acabaram de anunciar uma dívida. Como é que está a situação financeira do clube? De onde vai ser esse dinheiro? Como se viabiliza Como se viabiliza isso? Claro. Esse é um próximo passo. É a história da promessa, né? Eu prometo, amigos, que se eu for eleito... Guerreiro com isso. Se eu for eleito presidente aqui do Seleção Sport TV, eu vou oferecer a vocês leite tipo A, café, mas não tem verba. Pode ser uma mera transferência de custos. Se o Damião estiver saindo, o Inter está usando o Guerreiro essa tem para trazer o Guerreiro. algo a favor dele na negociação, que é a idade e os vínculos, né? Ele tem todo o vínculo econômico dele. Então, ele negocia luva, ele quer parte no salário e outra dissolvida no contrato. Você não desembolsa uma grana grande para o clube. O Inter não paga ao Flamengo, então o Guerreiro se coloca nessa condição. O Flamengo pagou o Corinthians, né? Diferentemente do Everton. O Everton, Felipe, que com 21 anos... Como agora? O Everton está indo para o São Paulo com 21 anos. A questão é Sport São Paulo. O Everton é uma terceira parte da negociação. Com o Guerreiro, não. O contrato vencendo, como foi com o Corinthians, ele pode pedir luva, ele pode pedir uma compensação financeira. A negociação depende de oferta e procura, como todo mercado funciona. Se tiver vários times interessados, aí ele pode pedir o que quiser. Se não tiver nenhum time negociando, vai ter que negociar, vai ter que aceitar. E isso é lei. É o mercado. É o mercado. Quando você está sendo cobiçado por vários clubes, como por exemplo agora do Everton, né, do Sport, que queria Flamengo, queria São Paulo, negociação, o Sport pode pedir um pouco mais, empresários deles um pouco mais, não sei o quê. Quando se trata do Guerreiro, venceu o contrato, já o time não chega no acordo. Você fica livre, que é uma coisa positiva. Tem carta branca para negociar. Mas se não tiver ninguém no mercado te querendo, teu valor baixa, caixa é baixo. Se tiver já Santos, o Inter, qualquer outro, você mantém patamar dos seus ganhos. Senão vai ter que ceder um pouco, principalmente pela idade. Ver que ele já não é tão importante como era há 3 anos atrás, anos atrás. Tecnicamente ele continua sendo muito bom, mas é aquele papo que eu estava falando. Se eu sou o Palmeiras, eu não sei se eu pensaria em contratar o Guerreiro. Exatamente. Porque eu tenho lá o Borja. Mas ele joga mais que o Borja. Não vou discutir. Mas você tem lá o Borja, não é família. Eu teria que negociar muito para contratar o Guerreiro, mas eu acho que eu não me manifestaria. Pô, se eu sou o Vasco, se eu sou o Botafogo, eu tento contratar o Guerreiro. O Corinthians poderia pensar de volta se isso interessa. Que nesse momento, com o Roger e o... Você poderia ter um... Mas o Guerreiro, os valores são fora da realidade do Corinthians de hoje. Enfim, aí se eu sou Internacional, eu não sei se eu pensaria em contratar... Mas, repito, acho que o Guerreiro cabe em qualquer time. Se ele chegar, ele tem bola para jogar como titular em qualquer time. Ele tem bola até, eventualmente, para ganhar a posição do Pedro. Sim. E a gente recebeu ontem aqui, que é um grande jogador. Qual seria a vantagem do Fluminense, né? E em tirar o Pedro do time para botar o Guerreiro? O que ele ganharia? O Guerreiro joga mais que o Pedro, tem mais experiência que o Pedro. Mais experiência certamente tem. Eu considero o Guerreiro o melhor centroavante em atividade no futebol brasileiro. Então, eu considero. Mas sabe por quê, André? Não está no melhor momento dele, porque a carreira dele teve um percalços. Claro. Mas tecnicamente eu acho ele o melhor de todos. Porque aos 33... Antes de... punição. Potencialmente. Até antes de punição. Sim, concordo fez contigo, um bom jogo mas isso foi 8 meses atrás. Isso.
Mas ele jogou a Copa, não jogou mal. Fez gol, deu passe pra gol, né? Não jogou mal a Copa. A tendência é que ele volte a jogar. A Gareca foi mal, não ter colocado devia ter ele no colocado primeiro aquele jogo. André, o nosso futebol é uma mãe, porque se ele tivesse ainda no mais alto nível, ele estaria no Bayern de Munique, como ele já esteve. Ele não está na Argentina porque a Argentina não pode pagar. Então ele está aqui sendo cobiçado pelos clubes e ele segue tocando a vida dele pedindo alto porque pagam. Um jogador de Exatamente. elenco, né? Tem direito, tudo direito. Porque pagam. Porque pagam. Ele tá aí mesmo no auge do Guerreiro, né, da idade, ele foi um jogador de compor elenco no Bayern. Né? Foi, mas assim, a ponto de um peruano jogar no futebol alemão é algo importante, significativo que ele vai levar para o resto da vida. E grande ícone, maior artilheiro da seleção só para dizer que peruana. a gente, o jogador que brilha aqui, que brilha há muitos anos aqui, ele foi coadjuvante no Bayern, né? Isso, assim. A nossa realidade é essa. Exato. Né? O Lewandowski está lá trintão, o Lewandowski, o Mandzukic está lá trintão, passou pelo Bayern, está na Juve e segue circulando. Não é uma questão de idade. É a questão que um cara que faz um gol a cada 3 jogos não se mantém no maior centro do futebol mundial, que é a Itália, que é a Alemanha, que é a Inglaterra. Aí ele está no Brasil. Mas não é muito o Paolo Mundial Guerreiro. É o Paolo da Libertadores, é o Paolo do Mundial, do gol mais importante da história do Corinthians. E segue se mantendo. Artilheiro de uma Copa América pela seleção peruana, levando a seleção peruana ao Mundial. Copa do Mundo. Claro, você tem razão, isso é fato. Ele não ficou muito mais tempo na Europa. O tempo que jogou na Europa não foi horroroso. Não. Talvez não tenha sido o Lewandowski do Bayern, longe disso. entendeu? Longe disso. Mas assim, eu não sei se o fato de ter brilhado ou não brilhado na Europa faz com que o cara seja mais ou menos bom. Tem, às vezes, tantas circunstâncias que levam a pessoa a não dar certo em algum clube. Eu não... Não, claro que eu não fecho assim. Tá aqui um exemplo. Ele não... O Pet por exemplo, arrebentou no futebol brasileiro, tem a história dele muito bem Mas escrita. eu pergunto, o que nós temos para o assim... ímpar, Guerreiro ou Higuaín, que é um jogador que tem uma carreira vitoriosa no futebol italiano? Eu acho o Guerreiro melhor que o Higuaín. Mas o Higuaín é mais artilheiro que o Guerreiro. Sem dúvida. E ele tem uma carreira na Europa incomparável do Guerreiro. Então vocês tiraram para o ímpar, você no seu time escolhe? Guerreiro. Você no seu time escolhe? Eu sou o Guerreiro. No auge, né? Os dois no tecnicamente auge, eu concordo com o André. Ele tem mais refinamento do que só que o outro tem mais gol. Guerreiro ou Higuaín? Higuaín.